Olá, amigos e amigas, estamos de volta com mais um momento de reflexão. O texto de hoje que nós vamos ler está no livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Diz o seguinte a palavra de Deus: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A história de Zaqueu nos mostra como um cobrador de impostos do governo romano, uma das profissões mais odiadas pelos judeus da época, pode ser transformado. Às vezes a integridade daqueles que têm cometido pecado supera e muito a integridade daqueles que escolhem trilhar o caminho certo. Na época de Israel, o povo muitas vezes perdia a noção, perdia de vista os mandamentos sobre a honestidade e a integridade. Repetidas vezes, os profetas surgiam para lembrá-los onde estava o verdadeiro norte na bússola, quando toda a nação estava dando uma guinada moral para o sul. Ezequiel advertiu contra os falsos profetas, aqueles com palavras falsas, visões mentirosas, mensagens mentirosas. Ezequiel também afirmou que não pode haver harmonia, não pode haver harmonia na vida dos que praticam desonestidade. Rebocos, irmãos, remendos, pode funcionar a curto prazo, mas jamais funcionará a longo prazo. Não. Hoje nós falamos daqueles que encobrem e escondem a verdade colocando um reboco, colocando um remendo conveniente sobre uma estrutura fraca. A época de Jeremias era de corrupção. Talvez tanto quanto ou maior do que hoje nos nossos dias. Ele falava continuamente da falta de integridade na sociedade israelita. Ele dizia, em Jeremias capítulo 5, versículo 1, Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Imagine, meu irmão, imagine, minha irmã, hoje apareceu um profeta para um de nós, portanto, e dizer para nós: procure nas ruas do seu bairro, nas praças do seu bairro, veja se encontra alguém que pratica honestidade, que seja honesto realmente, seja uma pessoa íntegra, e não encontrarmos ninguém. Muito triste, né? Para dar verdadeiro testemunho da sua fé, o cristão necessita de ter conduta condizente com as suas crenças. Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24, ele diz: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e logo se esquece de como era a sua aparência. Conta a história que um fazendeiro, certa ocasião, chamou um empregado e ordenou que ele levasse uma galinha no lugar onde ninguém possa ver e a matasse. 2 horas depois ele volta com a galinha viva debaixo do braço. Então o fazendeiro perguntou: por que não a mataste? Ele disse: porque onde quer que eu fosse, a galinha estava vendo.
Essa pequena ilustração, essa pequena história, irmãos, nos dá uma lição muito, muito, muito importante. Alguém sempre está vendo. Não importa o lugar que pratiquemos as nossas ações, sempre existe alguém vendo, um ser superior, irmãos, que é onipotente, onipresente e onisciente. Nós não podemos ser apenas honestos na frente das pessoas, devemos sê-lo a todo instante. Isso deve ser um fruto do Espírito em cada um de nós. Lembrando sempre que Deus é onisciente. Nós podemos esconder nossas ações desonestas de todos os homens. Porém, para Deus, jamais podemos esconder. Pense nisso e que Deus nos abençoe.